Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a transformação geral, o que vem a ser a transformação geral, né? Uma transformação gasosa é chamada de geral quando nenhuma das variáveis de estado permanece constante. Então, todas elas vão variar. E aí acaba juntando as três fórmulas que a gente viu. Olha aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. E aí um ponto importante, ó, dá pra gente ver que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, pressão e temperatura são diretamente, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Um ponto importante aqui dessa fórmula, pessoal, é o seguinte, tem muitos alunos que guardam ela e esquecem das outras. E aí se o exercício virar e falar assim, temperatura constante, opa, esse é igual a esse, então tchup, tchup, dá pra cortar. Pressão constante, isobárica, tchup, aí fica V1 sobre T1, V2 sobre T2. E assim por diante. Essa daqui é a famosa equação geral dos gases, certo? Então, quando você tiver um exercício que estiver falando de uma transformação, falando que saiu de uma pressão e foi para outra, e variou o volume, não sei o que tem, você usa essa equação aqui, tudo bem? Então, essa é a equação geral da transformação dos gases. Quando nós falamos da equação de estado, também conhecida como a famosa equação de Clapeyron, é a equação que vai envolver, que vai relacionar as três variáveis, pressão, temperatura e volume, com o número de mols de um gás. Então a equação de estado, ela relaciona as três variáveis com o número de moléculas, de partículas ali do seu gás. E aí o que a gente tem? É a famosa PV igual a nRT. A pressão vezes o volume é igual o número de mols. Como é que calcula o número de mols? A gente viu no módulo passado. É a massa em gramas da sua substância dividido pela sua massa molar. Não se esqueçam disso, hein? Massa molar é a massa que tem presente em 1 mol. Vezes R, que é a constante dos gases ideais, vezes T. João Vitor, como é que eu vou lembrar dessa fórmula? Puta velha não rejeita tarado. Sim, puta velha não rejeita tarado. Eu tenho alunos que falam assim, João Vitor, me encontro assim na rua, nunca esqueci da fórmula de Clapeyron. Não sei pra que ela serve não, mas até hoje eu não esqueci. Vocês, meus alunos aqui, vocês têm que saber pra que ela serve. Ela é uma equação que, por exemplo, se eu tenho o número de mols de um gás, tenho a temperatura e tenho o volume, eu consigo saber a pressão que ele exerce. Se eu tenho a pressão que ele exerce, o volume que ele ocupa, a temperatura que ele está, eu consigo saber quantos mols ele tem. Então, é uma equação que envolve as três relações. E o R, que é uma constante geralmente dada no enunciado, ela vale 0,082. E olha a unidade dela, ATM vezes litro, mol por Kelvin. Por que eu deixei isso aqui destacado? Para identificar que quando você usa essa constante, a pressão tem que estar em ATM, o volume tem que estar em litros, número de mols em mol e a temperatura em Kelvin. Muitos exercícios dão temperatura em graus Celsius, o aluno vai lá e põe 25, que é a temperatura ambiente, né? 25 graus Celsius. Errado. Você tem que usar aquela relação. A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 263. Muitos exercícios dão volume em ml, 500 ml, 200 ml. Aí o menino vai lá e põe isso aqui. Errou também. O que você tem que lembrar? 1 litro tem 1000 ml, então se você está em ml e quer passar para litro, basta dividir por 1000. E a pressão, alguns exercícios dão em milímetros de mercúrio. Aí você lembra, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Por essa equação, sabe-se que na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, que por definição é o quê? 0 graus Celsius e a 1 atm, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, né? 1 mol de um gás ideal ocupa 22,4 litros. Então isso aqui já deve ter visto nos seus cálculos estequiométricos, falar 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros. Você fala, João Vitor, de onde é que saiu isso? Na equação de Clapeyron. Substitui, ó. Pressão vale 1, então 1 vezes V, V. Então o volume ocupado por um gás é igual. Quantos mols ele tem? 1 mol, olha lá, ó. 1 mol de um gás. 0,082 vezes T, aí vem o aluno e coloca 0. Não usa em graus Celsius, usa em Kelvin. Quando você pegar 0,082 vezes 273, você vai achar 22,4. E esse é o volume ocupado por 1 mol de um gás. No próximo módulo, quando a gente for falar de cálculos estequiométricos, a gente vai usar bastante essa relação.
E aí, por meio dessa equação, eu também consigo deduzir a famosa lei de Avogadro, que o Avogadro falava o seguinte, olha, se dois gases eles ocupam o mesmo volume, então eles estão ocupando o mesmo volume, se você mede a pressão e a temperatura dos dois e é igual, então peraí, o gás tem a mesma pressão, tem o mesmo volume e tem a mesma temperatura, então isso aqui é constante, né? É igual para todo mundo. Então, que conclusão que a gente chega? Que o número de mols desses gases são iguais. Aí ele colocou aqui, ó, que eles têm o mesmo número de mols. Então, se você tem dois gases que ocupam o mesmo volume, tá na mesma temperatura e tá na mesma pressão, cara, pode ter certeza que apesar de serem gases diferentes, eles têm o mesmo número de mols, ou seja, tem a mesma quantidade de partículas ali. Belezinha? Agora, vamos falar um pouquinho sobre misturas gasosas. Dá uma olhada no próximo vídeo.